Então, a lei do autocontrole, ela surgiu porque o Estado entendeu que não consegue nem deve estar dentro das fábricas todos os dias. Eu posso, Exatamente. por exemplo, hoje, recentemente a gente teve uma inversão na pirâmide alimentar, coisas Exato. que era um terror e agora passou a não ser. Então, assim, foi visto lá nos Estados Unidos o índice de doenças provocadas por excesso de carboidrato. O carboidrato é ruim? Não. Então, é um conjunto, não é somente uma coisa, sabe, Sara? É uma série de coisas que a gente vê que hoje, até pela vida própria agitada da gente, não dá. Olá, pessoal. Meu nome é Sara Machado e seja muito bem-vindo ao Papo de Laticínios, o canal pioneiro e exclusivo dedicado à indústria de laticínios do Brasil. Toda semana tem episódio novo no ar, com conversas sobre produção, qualidade, legislação, gestão e mercado, sempre com quem vive o setor no dia a dia. Você encontra o Papo de Laticínios no YouTube, no Spotify e também os nossos cortes. Nós publicamos ele e também debatemos com vocês nas nossas redes sociais. É só seguir @Papo de Laticínios no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no TikTok. Quem acredita junto, acredita e caminha junto com a gente nesse projeto é a Evomilk, uma plataforma de gestão das operações de campo da indústria de laticínios, com aplicativo para todos os envolvidos na cadeia produtiva do leite, e uma plataforma web que ajuda gestores a acompanharem a rotina e a tomarem decisões baseadas em dados. Também é parceira do podcast a Evoali, que transforma o programa de autocontrole em um PAC digital, substituindo planilhas e papéis por aplicativos para monitores, verificadores e gestores, com relatórios que facilitam a gestão e preparam as indústrias para auditorias e fiscalizações. Para saber mais sobre a Evomilk e sobre a Evoali, vocês podem ir lá no meu Instagram em @sara.machados, me chamar, me mandar um direct que a gente marca uma demonstração para vocês. Antes da gente seguir, gostaria de deixar também um recado especial para quem ainda tem dúvidas sobre impostos, créditos tributários e as dores da contabilidade. A Contilácteos atua exclusivamente com laticínios. Já atende empresas em 10 estados do Brasil e ajudou a recuperar mais de 100 milhões de reais em créditos tributários para o setor. Se você sente que a conta não fecha, que o dinheiro sumiu, vale a pena conhecer o trabalho deles. Procure por @Contilácteos, tudo junto, no Instagram e entenda como ter lucro de verdade no seu laticínios. Com os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje, que nós vamos falar sobre as legislações. Para bater um papo com a gente sobre a Lei 14.515 de 2022 e o Decreto 12.709 de 2025, nós estamos recebendo a Lucivânia. Ela é uma consultora de alimentos direto do Recife. Estou aqui morrendo de inveja dela para bater esse papo com a gente. Lucivânia, seja muito bem-vinda ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pelos ajustes na agenda que você tem certeza que você fez, né, para conseguir bater esse papo aqui conosco. Oi, Sara, oi, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como Sara falou, eu sou Lucivânia Nascimento, eu sou nutricionista, também sou administradora e eu sou sócia proprietária da Qualitycom Consultoria. Então, a gente atua aqui em todo o estado de Pernambuco, com mais ênfase na região metropolitana de Recife. A minha sócia também é veterinária e nutricionista, o nome dela é Priscila Barbosa, mas ela infelizmente não pôde estar conosco. E a gente vai estar batendo um papo aqui sobre a lei do autocontrole e esse decreto que vem para modificar algumas, na verdade, trazer algumas transformações dentro do ambiente, principalmente do que diz respeito ao mapa, né? Exatamente. Então, igual nós falamos, né, nós vamos falar sobre a Lei do Autocontrole, que ela é de 2022. Nós já falamos em alguns episódios aqui no Papo de Laticínio sobre essa lei. E hoje, com exclusividade, sobre o Decreto 12.709 de 2025, que mudam a lógica, né, da fiscalização no Brasil, trazendo impactos diretos tanto para os laticínios quanto para indústrias de
produto de origem vegetal, né, as chamadas bebidas vegetais. Então conta pra gente um pouquinho, ô Lucivânia, o que que é, né, a lei do autocontrole e também o que que esse decreto, né, significa, o que que é o decreto e o que que significa essas 2 novas legislações aí para o nosso setor e também, né, para as bebidas vegetais. Então, Sara, antes da lei do autocontrole, toda a fiscalização ela era de forma reativa, punitiva e não tinha tanta eficiência, né? Então, assim, em termos globais, a gente sofreu algumas mudanças, né? E o Códex, por exemplo, a ISO 22000, até mesmo Uhum. as legislações dos países exportadores, eles focaram muito nessa questão do gerenciamento de risco. Então, o Brasil, de forma estratégica, ele precisou repensar e disse: olha, de alguma forma a gente vai precisar, de fato, alinhar o nosso sistema para continuar competitivo. Então, a lei do autocontrole, ela surgiu porque o Estado entendeu que não consegue nem deve estar dentro das fábricas todos os dias. Então, a fiscalização, ela é baseada em risco, então, de fato, passa a ter uma priorização inteligente. O autocontrole, ele passa a ter, de fato, responsabilidade documentada nas indústrias. E o fiscal, ele deixa, de fato, de ser executor e passou a ser um verificador do sistema. Ele precisa ver que esse sistema está rodando, sabe? Uhum. Ó. Então, ele, na verdade, ele não é aquela coisa lá que, assim, tá, e tudo vai mudar. Não, na verdade, foi basicamente uma mudança de paradigma, não é só apenas lei, sabe? A lei, ela existe, e, na verdade, ela já existe desde 2022, como você bem citou, mas o decreto, ele vem exatamente para regulamentar toda essa lei do autocontrole. Uhum. É, que pra gente, a gente do setor de laticínios, não muda nada, né, porque a gente já faz o programa de Praticamente não. autocontrole, né. Isso, isso. Na verdade, a diferença aí está diretamente nesse marco, porque de fato, a lei do autocontrole, ela é um marco para as bebidas vegetais. Então, vem exatamente com esse foco. O decreto 12.709, ele é um marco da fiscalização vegetal, e isso é muito importante, principalmente por conta daquelas confusões que já existe, né, quanto à bebida vegetal ser classificado como leite, aquela coisa toda lá, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Uhum, verdade. Eh, e aí, deixa eu só me perdi. Tá, e aí esse decreto entrando, né, falando um pouquinho mais do decreto, o decreto 12.709 ele é da Anvisa, certo? Não, mapa. Do mapa Mapa. também? Ah, Isso, ele tá. é mapa. Isso. Aham. Então deixa eu até anotar aqui. E o que que exatamente ele regula? Ele substitui alguma norma? E por que que o mapa decidiu reorganizar a fiscalização de produtos de origem vegetal? Então, ele veio, como você mesmo disse, organizar. Não foi para a questão de endurecer o sistema, sabe? Uhum. Então, assim, foram criados critérios claros para produtos vegetais que antes não existia. Ou seja, em relação à sobreposição, inseguranças jurídicas, as próprias lacunas regulatórias. Então, o decreto 12.709, ele não cria mais fiscalização, ele cria mais clareza, Uhum. transparência, o que antes não havia. Os produtos de origem vegetal, ele não tinha uma lógica uniforme. Então, o mapa, ele precisava separar isso, o que é risco sanitário, o que é, de fato, padrão de identidade e qualidade, e a responsabilidade da empresa. Então, o mapa, ele passou a ser um agente organizador, não apenas fiscalizador. Certo. E aí, é igual você já até citou, né, e a gente vai falar daqui a pouco, a gente vive muito nessa briga com as bebidas vegetais, né, porque aí tem leite de não sei o quê, leite de não sei o quê, e aí todo dia tem alguém brigando por causa disso, e alguém solta
uma propaganda e isso incomoda o setor. Mas para quem produz, né, as bebidas, eu tô falando isso porque é até muito importante o pessoal de laticínios entender o que que vai acontecer com esse povo agora, né. Mas para quem produz as Sim, bebidas vegetais, sim, sim. como, as bebidas de soja, de aveia, de amêndoa, o que que muda na prática com esse decreto? Então, Sara, da alta direção até o chão de fábrica, eles vão precisar se adequar. Quanto ao registro do produto, a padronização, todas as documentações pertinentes, né? Então, assim, quem já se organizou, quem, por exemplo, já trabalha com as bebidas vegetais, e elas, já existem várias empresas, né? Quem já se organizou, ele não vai sentir tanto impacto. Uhum. Mas precisa, a partir de agora, é necessário um padrão na formulação dessas bebidas. Ele precisa ter um controle da matéria-prima, precisa ter rastreabilidade de ponta a ponta. Então, vai precisar implantar também o sistema PPCC, né? Então, assim, a Uhum. partir do momento que é um alimento, ele tem sim riscos envolvidos, que podem, inclusive, prejudicar a vida daquele que consome. O responsável técnico, ele vai precisar ser mais ativo, não é só assinar e pronto, sabe? Então, quem já trabalha com processos bem definidos, praticamente ele não vai sentir. Mas quem improvisa, esse sim, ele vai sentir muito. Então, ele vai precisar se adequar, né? Vai precisar de um suporte de quem entende desse manejo de registro do estabelecimento, registro do produto. Ele segue uma regra e o cartilhão lá, ele está muito bem definido, o cartilhão do mapa, do que a gente vai poder usar, como, por exemplo, denominação, qual é o padrão de identidade e qualidade, quais são os micro-organismos ali presentes, o que é que a gente precisa estar controlando, sabe? Então, assim, vai ser muito bem definido. Então, no caso da indústria de laticínios, ela já está rodando bem tranquilo com relação a esses aspectos, mas, graças a Deus, isso vai trazer muita clareza para quem consome. Ô Lucivânia, e assim, porque a gente, o nosso leite, 1 litro de leite nosso, né, nosso eu digo de vaca, búfala ou de cabra, né, ovelha, ele já, geralmente ele tá mais barato. Assim, a gente já passa por todo esse processo, já tem muito tempo, né, que a gente tem todos os registros, os monitoramentos, a PPCC e tudo, todos aqueles montes de planilha, né, que a gente já controla e faz isso muito bem feito, todo mundo, você fala pequeno, médio, grande, todo mundo tem isso, né, os PACs são tratados de forma muito séria dentro das empresas, e a gente chega já na empresa, na gôndola, com um preço mais acessível, né, assim, não se compara 1 litro de leite de vaca com, por mais que ele pode ser A2, né, assim, tem várias Classificações. particularidades, assim, de um leite, Uhum. mesmo assim ele vai estar bem mais barato que 1 litro de leite de soja ou de amêndoa ou de qualquer outra coisa. E assim, a gente pensando que esse povo agora tem que se adequar, e a gente sabe que colocar um programa de autocontrole, né, fazer tudo que você acabou de citar aí, de implantar uma PPCC, de fazer uma rastreabilidade bem feita, e é claro que isso gera retorno, porque você está colocando controle dentro da sua empresa. Mas no Sim, primeiro momento, isso requer um investimento, né? Então, assim, sim, sim. para eles, eu acho que ainda é mais difícil de ficar competitivo com a gente, porque eu imagino que as bebidas vegetais, elas querem, eu imagino que elas devem querer mais, a cada vez mais se aproximar do leite em relação ao preço para poder ganhar mercado, né? Porque leite, assim, ninguém troca. Quem não tem nenhuma restrição alimentar ou não tem nenhuma opção, né, de não beber nada de origem animal, dificilmente alguém troca só por trocar, né, porque em questão de sabor, de nutrição e de valor, de dinheiro, nós somos muito melhores, né. Assim, desculpa, Sim. eu fico falando nós, mas é porque eu tô aqui, né, o meu laticínio é de leite de vaca, de búfala, de cabra e de ovelha, né. Isso, e assim, precisa ser muito bem claro, porque durante muitos anos, eles usaram a denominação errada, né. Então, assim, eles, usavam como leite, o nome leite, por exemplo, de aveia, leite de amêndoas,
E para ser leite, precisa ser extraído de uma glândula mamária do mamífero, né? Então, existe toda uma questão aí envolvida de informação que chegava para o consumidor de fato errado, que nunca foi leite, ele é extrato vegetal de amêndoas, extrato vegetal de, e assim, ficou um apelo muito grande em cima desse, um apelo, eu falo de mídia mesmo, mercadológica, sabe? Que eles impulsionaram muito essa questão, e de fato, assim, eu acredito que foi mais uma onda, sabe? As pessoas acharem, terem até mesmo informações de dizer assim, que o leite, ele é alérgico para quem é alérgico. Então, assim, para quem não é alérgico, de fato, não precisa trocar. Você pode consumir, inclusive, os dois, né? Porque em termos de sabor é diferente, a gente sabe muito bem disso. Mas, assim, dizer que ele é melhor do que o leite, e porque o leite de vaca, o leite de cabra ou alguma coisa, ele traz partículas alergênicas, não. Se a pessoa realmente, de fato, for intolerante ou ele for totalmente alérgico à PLV. Aí, realmente, a recomendação é não consuma, porque, inclusive, você vai estar colocando a vida das pessoas em risco. E isso é bem interessante, sabe, Sara, porque até mesmo na questão de rotulagem, ela vai precisar ser muito bem definida. Isso vai precisar ser muito bem claro, tanto para a área de laticínios, né, quanto para a área de bebidas vegetais. Ela precisa estar separado e trazer informações claras e reais do que tem ali na composição. Porque, às vezes, a gente usa um produto, por exemplo, eu não sou alérgico a, a soja, eu sou alérgico à soja, uma suposição, eu tenho um problema seríssimo de tireoide. Aí, a maior concentração ali daquela bebida vegetal é a partir de soja, mas ela tem uma pequena fração de amêndoas, aí ele coloca extrato de amêndoas, não pode. Ele precisa estar bem claro, porque eu, enquanto, por exemplo, paciente com problemas sérios endócrinos, isso vai prejudicar a minha saúde. Então, isso vai ter que ser muito bem fiscalizado, né, e regulamentado para que seja claro ao consumidor e ele não tenha prejuízos. Entendi, mas assim, o decreto ele resolve essa discussão sobre o nome? Sim, sim. Ele já resolve isso? Ele vai resolver, porque o foco aí vai ser no padrão de identidade e qualidade, na clareza ao consumidor, não é proibição, é uma denominação correta do produto que ele está vendendo. A legislação, ela não vai entrar nessa disputa de mercado, ela vai entrar para proteger a informação ao consumidor, porque o foco dela, de fato, é esse. É a segurança do alimento, é a integridade da vida de quem está consumindo. Então, a bebida vegetal, ela vai precisar separar desse mito de que é leite. Não. A rotulagem, ela vai precisar ser muito clara, como eu falei antes, né? E essa identidade, ela vai precisar ser bem estudada e mapeada para as empresas que produzem as bebidas vegetais, porque isso, de fato, vai evitar autuação, uma concorrência desleal, porque, de fato, tornou-se uma concorrência desleal, e a própria judicialização, né? Da gente, porque muita gente realmente, é a mesma coisa, carne de jaca. Não é carne de jaca, né? Então, assim, usam a denominação errada, e as empresas que que trabalham com aquele produto, ele de fato é prejudicado. E isso, durante muitos anos, aconteceu com a área de laticínios. Mas hoje, isso vai mudar. Mas A você sabe partir de agora, realmente, isso vai mudar. Pois é, e você sabe se tem um prazo para isso? Porque eu vou começar a vigiar nos Ela gôndolas do supermercado. Ela já entrou em vigor, né? Ou seja, a lei, ela entrou em vigor em 31 de outubro de 2025. Então, o decreto, ele já está atuando. Então, as empresas que insistirem no erro, elas serão, de fato, autuadas. Elas serão,
né? Provavelmente vai ter um prazo para regulamentar, porque assim, de fato, a gente não pode descartar toda a embalagem, que a gente sabe que, por exemplo, quando eu custo, né? contrato, tem um custo, tem um risco ambiental, eu não posso descartar, né? De fato, eles vão precisar ter um tempo para utilizar essas embalagens, mas pós-embalagem elas precisam entrar dentro do novo formato, sim, do que eles pedem, inclusive da parte de registro de todas essas coisas. Eles vão ter que correr um bocado, viu? Ô, Lucivânia, e até legal você falar das embalagens, que eu lembrei aqui. E outra coisa que a gente tem também, assim, até que no leite no leite não, né? No extrato de soja, deixa eu já começar a me corrigir aqui. A gente às vezes não vê tanto essas caixinhas assim, mas das outras bebidas de aveia ou de amêndoa, às vezes a gente vê uma caixinha muito mais atraente, muito mais bonita do que uma de leite, né. Às vezes ela vem toda malhada, um negócio muito fala assim: "Caraca, dá vontade de levar só por causa eu tô comprando só a embalagem, né". É. E será que muda isso? Porque eu falo assim, a nossa legislação, né, a gente não pode fazer o que a gente quer numa caixinha de leite, né. Mas isso passou a vigorar agora também, eles não vão poder fazer tudo, sabe. Aqueles apelos lá, aquelas a todas as alegações, ou seja, com os apelos, ela está nesse padrão de identidade e qualidade. Vai estar descrito lá o que é que eu posso colocar na minha embalagem, tudo bem definido. Eu não vou poder colocar, por exemplo, lá, rico em vitaminas A, B, C, D, S, de fato não é, sabe. Isso vai ser, isso vai ser proibido. Por quê? Isso induz o consumidor ao erro, e não Uhum. pode. Então, assim, Ah. não pode. Então, induz uma pessoa ao erro. Que ele escolha entre consumir a bebida vegetal, né, o extrato, ou, de fato, o leite. Se ele não tem problema nenhum, né, até Sim, mesmo as sim. questões de preparação. Então, assim, houve, de fato, um apelo muito nutricional e nesse aspecto de que era melhor, sabe. Isso, na verdade, foi uma questão mercadológica. E surgiu rumores de que todo mundo era alérgico e aquela coisa toda, mas de fato não é, é se a pessoa for, aí de fato É. ele precisa ter cuidado. Ah, não tem certeza? Procura um médico, faz todos os exames lá para ter certeza se você é ou não alérgico, se é intolerante, e aí você evita. Mas do contrário, não pode fazer um terrorismo nutricional quanto a isso. Mas, de vez em quando aparece um terrorista, né. Tipo É, assim, o vilão o ovo já foi um foi, vilão, foi. né, O leite também. o leite passou a ser vilão, né. Quando a gente era menino, eh, tipo assim, tem um monte de gente da minha época aí que tomava leite eu sei que não é recomendado, que tem todas as questões lá do organismo da criança e tal, tal. Gente, mas anda por aí pra você ver, é muito menino que foi criado com leite de vaca desde antes de 6 meses, e de repente o leite virou vilão e não sei o Isso, quê, isso. né. Então assim, eu acredito que o ano passado, aqui no canal, a gente debateu algumas vezes sobre essa questão, né, tipo assim, né, e aí, quando que a gente vai conseguir mudar essa nomenclatura, né, tirar o termo leite lá deles, né. Teve um monte de campanha, né, teve uma propaganda aí que virou o auge, né, lá dos bichinhos lá da Parmalat, né, imitando os bichinhos da Parmalat, aquilo incomodou demais o nosso setor. E assim, eu acho que é isso mesmo, né, tem que dar nome É, aos bois, né, isso. certo, né. E assim, é uma questão mesmo de o próprio mapa entender o que trata-se de separar, né, ou seja, de Uhum. deixar isso tudo muito bem, definido e orientado em formato de instrução para o consumidor: "Ó, a decisão é sua, você pode consumir A ou B se", aí tem lá todas as regras, né, se você não é alérgico, consuma. Agora, tudo, sabe, Sara, é questão eu costumo dizer que, assim, não existe não existe alimento proibido, o que existe é o consumo abusivo, né, ou reduzido. Então, Uhum. assim, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu posso, Exatamente. por exemplo, hoje, recentemente a gente teve uma inversão na pirâmide alimentar.
Coisas Exato. que era um terror e agora passou a não ser. Então, assim, foi visto lá nos Estados Unidos o índice de doenças provocadas por excesso de carboidrato. O carboidrato é ruim? Não. Acredito, e inclusive eu, enquanto nutricionista, sei que tudo é uma questão de controle, é uma questão de você manter tudo de forma equilibrada, sabe? O excesso é ruim e a falta também é ruim. Então, assim, o que a gente precisa, às vezes, observar é verificar se, de fato, aquela informação ela é verdade ou não. Então, assim, nem tudo que chega para a gente é verdade e a gente precisa absorver como verdade absoluta. A gente precisa estudar, buscar se informar, né? Se, de fato, aquilo realmente é verdade ou apenas um burburinho que foi soltado aí na internet e as pessoas começaram a difundir como algo unânime, é absoluto, sabe? Então, precisa parar com essa história de terrorismo nutricional e verificar o que, de fato, para qual grupo de pessoas se aplica. Se eu não sou intolerante e eu gosto, por exemplo, de um extrato vegetal, sabe? Eu gosto mais de uma pegada saudável, fica à vontade, mas dizer que o outro é ruim, não. Então, assim, É. sabe? Precisa ter cuidado. É verdade. Mas em relação à pirâmide alimentar, aconteceu isso nos Estados Unidos, mas como é que está isso aqui no Brasil? Como é que a gente recebeu isso? Como é que a gente vai se adequar? A gente vai mudar aqui também? Eu falo porque, Já assim, aí começou, já, né? já Eu falei assim, começou, a gente já. tem todas as questões, assim, hospitalares, escolares, né, que por Aham. mais, né, assim, eu imagino que essas instituições, elas sempre montam cardápios baseadas na pirâmide, Isso, né? isso, isso. E é exatamente isso. Eles vão, hoje já no setor da área de nutrição, como forma geral, no Brasil inteiro, então, assim, a gente acompanha muito o que vem de lá. Então, assim, os órgãos, quando ele, por exemplo, não foi um órgão simplesinho, foi algo assim de impacto e que eles vieram realmente para a público, né, esclarecer e, inclusive, assumir o risco e o erro deles quanto a essa pirâmide. E essa pirâmide, ela trouxe efeitos, principalmente quanto à questão de obesidade. Então, Uhum. ela trouxe vários problemas que isso, de fato, impacta na saúde pública. Então, pessoas mais adoecidas, pessoas com alto índice por exemplo, de obesidade de grau 1, 2, 3. Então, assim, eles reconheceram que foi um erro, né, mas, e vieram a público exatamente para meio que se desculpar e dizer, ó, não é mais vilão. Inclusive, a recomendação mudou totalmente. Então, todo o cardápio, a partir de hoje, ele será baseado em cima dessa nova pirâmide, né? É. Considerando o estado de saúde da pessoa, que é o mais importante. Uhum. Ô, Lucivânia, e aí, para quem ainda não viu nada sobre essa nova pirâmide alimentar, você consegue, falar para a gente, assim, como é que o que que foi invertido, né? O que que ficou, na base, o que que foi para o topo? Então, as novas diretrizes alimentares dos Estados Unidos, ela trouxe um marco, né? E a pirâmide, de fato, ela inverteu. Então, assim, o que era um vilão, por exemplo, as gorduras, mas existe uma ressalva, ela se tornou como algo para incentivar as pessoas. Todo tipo de gordura, não. São as gorduras saudáveis, a partir de oleaginosas, azeites, Uhum. abacates, certo? Então, Uhum. as pessoas, existe uma recomendação e você precisa consumir. Então, é explorar a parte das gorduras saudáveis, as proteínas, e aqui cabe qual é o grupo de pessoas que podem consumir, ou seja, cada pessoa, na sua fase de saúde, existe uma recomendação. Então, os vegetais, as verduras, as frutas, os folhosos, eles podem ser consumidos à vontade, né? Existe a questão da quantidade
O que ficou de forma moderada foi a parte dos grãos, ficou na última fase, e em segundo ponto ficou arroz, pães, ficou, sabe? Então, assim, a parte de carboidratos, ela vai precisar ser consumida de uma forma moderada, tem a recomendação. Então, quando o nutricionista ele for desenvolver o cardápio hospitalar de um restaurante, ele vai primeiro pensar para quem é esse grupo de pessoa, se é criança, se é adolescente, se é idoso, se é o adulto, ele vai precisar, inclusive, até mesmo se é homem, mulher, isso influencia, e ele vai precisar ajustar. Então, o que era praticamente não recomendado, hoje ela passou a ser recomendada, que são as gorduras, mas as gorduras saudáveis. As E gorduras aí eles boas, né? boas, exatamente, as fontes de gorduras boas. Então, aquele negócio de que os carboidratos, os pãezinhos, né, estão ali na nossa base, que é o principal para nos dar Era energia. o principal. Ela existe, mas existe uma recomendação. Não pode ser consumido à vontade, como dizia, por exemplo, ele tinha uma recomendação, por exemplo, de 10 a 12, eu não lembro exatamente a quantidade exata, mas é de 10 a 12 porções. Então, assim, eram porções realmente altas, que agora eu não recordo exatamente a quantidade, mas era uma recomendação de fato alta, sabe? E aí eles reconheceram, e isso de fato gerou uma certa obesidade, e uma obesidade que traz prejuízos de fato para a saúde pública. E isso não é bom, porque de fato o governo, principalmente o nosso, que a gente tem realmente o SUS aqui envolvido, existe impacto financeiro no SUS para poder tratar a obesidade, inclusive como doença. Exatamente. Ô, Lucivane, uma vez, acho que foi em 2023, não sei, eu fui pro Sergipe para poder fazer um trabalho, e fiquei lá, tipo, uns 10 dias. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato mais, assim, com o Nordeste, sem ser só ir na praia, né? E eu fiquei muito acompanhando a rotina deles, né? De café da manhã, almoço, jantar. E é engraçado que eu comecei a falar, caramba, né? O café da manhã deles é completamente diferente do nosso, né? Porque nosso café da manhã tem pão, tem café, leite, manteiga, pão, bolo, biscoito, pão de doce, pão de sal. Aí eu chegava aí, e vocês comem cuscuz, né? Muito cuscuz, e que já Isso. é um carboidrato muito mais saudável, né? Assim, eu acho. Muito menos industrializado. E aí tem muita carne, né? E tinha muita banana da terra e batata doce. E assim, era completamente. Eu comecei a Isso. falar com meu irmão assim, falei, Thiago, é engraçado que eles têm uma dieta completamente diferente da gente. Só que eu não vi ninguém gordo, entendeu? Assim, todo lugar que eu ia, eu não via gente gordo, obeso, gordo mesmo. Falei, gente, eu acho que isso tem a ver com o café da manhã desse povo, porque o almoço tudo bem, ainda vai mais ou menos que a gente ali, que é salada, carne, né? E o arroz e o feijão. Mas eu achei muito interessante, sabe? Assim, só pode que tenha a ver que a gente aqui do Sudeste come pão demais. Mas eu É. lembrei disso porque é exatamente isso, né? Assim, E o é problema comportamento, né? exatamente, é comportamento, hábito, cultura, né? E assim, não é só no café da manhã. À noite também o padrão se repete, né? É sopa, é caldos, sabe? É o próprio cuscuz, tem lá o inhame, a macaxeira, a batata doce. Então, o que se repete no café da manhã, à noite também é praticamente o mesmo padrão. O almoço aqui é um pouco, que eu acredito que é praticamente a mesma coisa, né? Mas o padrão ele se repete. Então, assim, aí vale um ponto extremamente positivo nesse aspecto, porque o excesso do pão, né, não é que ele não pode ser demonizado, mas o excesso também prejudica. Um pão de sal perfeito é melhor do que um pão industrializado. Por quê? Porque ali tem envolvido aditivos, ele ali tem envolvido conservantes, sabe? Ele não é um pão praticamente livre de todos esses
componentes que são permitidos para a legislação, mas que para futuro ele provavelmente terá um efeito sobre a nossa saúde. Então, assim, o pão de sal com um ovo, com queijo, alguma coisa desse tipo, ele não faz mal. O problema é eu comer, por exemplo, 5 pães desse. Ou Comer, então, sabe? ou então com um creminho, com coquinho, uma suquinho. Isso. Aí tudo bem. É aquela história que eu te falei. É equilíbrio, ele é a base de tudo, sabe? Eu vou comer todo dia pão doce? Não. Eu vou escolher um dia que eu estiver com muita vontade, sabe? Porque não adianta essas dietas extremamente restritivas, a gente está vendo sair agora, né? Todas as canetas para emagrecimento, sabe? Ajudando as pessoas, mas assim, até que ponto eu fui tão responsável quanto isso? As minhas escolhas, elas determinam o meu grau de saúde lá na frente. Então, tudo é equilíbrio. Eu posso comer um pão doce? Posso. Todo dia, não acho saudável, sabe, Sara? Mas eu acho assim que, acompanhando assim pela minha vida mesmo, né, de quando eu ia ao médico há 10 anos atrás, 15 anos atrás e agora, assim, os médicos, muitas vezes a gente tinha que substituir alimentos, né, igual a comida de verdade aí, que agora faz parte da nossa pirâmide alimentar, arroz, feijão e taioba e angu e carne, né, e tipo assim, às vezes a gente tinha que trocar por coisas muito tipo assim: "Ah não, você vai comer peito de peru, você vai comer presunto, né, torresmo, nossa, não pode comer de jeito nenhum. Uma costelinha de porco, nossa, não pode gordura de porco então, sangue de Jesus tem poder", né. Então assim, a gente foi muito vítima, eu acho. Agora Sim. sim, não sei se a gente foi vítima ou se a gente foi bobo também, né, porque às vezes não é porque a pessoa tá falando que eu tenho que acreditar, né. Hoje em dia, é claro, você vai ao médico, você vai ao nutricionista, não é tudo que ele me fala que eu saibo que eu vou viver no outro dia, não, eu vou questionar, falar: "Olha, eu quero saber que exame que eu preciso de fazer para poder realmente mostrar se o que eu preciso de me restringir ou não". Isso. Agora quantidades é coisa básica da vida, né, se eu tô só colocando, colocando, não tô gastando, vou encher, igual encher um balão, né, vou enchendo, Perfeito, vou enchendo. exatamente. É quantidade, é equilíbrio, né, o quanto que eu consumo, o tanto que eu gasto de energia. Mas eu acho que a gente foi bem assim, né, Bombardeado. Bombardeado. bombardeado e ficamos, perdidos com esse negócio do que era, quantas vezes, né, eu já fui no supermercado e escolhi comprar um pacote de biscoito, água e sal, esses biscoitinhos assim, sabe, ao invés de comprar uma fruta, porque achando que aquilo era mais saudável, sabe, eu falo Isso. assim, isso há 20 anos atrás, né, quando eu era bem, como diz o meu pai, bem mais boba. Então assim, hoje em dia eu falo: "Gente do céu, a gente vai no supermercado, as escolhas da gente são completamente diferentes, né". Isso. Porque também hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né, você abre o TikTok, você tem um mundo de informações ali, tem um monte de coisa porcaria, mas se você quiser ficar, escolher boas informações, você escolhe o Instagram também, né, o LinkedIn também é ótimo. Então assim, se a gente quiser, a gente se prepara para viver no mundo. Mas Sim, a sim. gente foi muito vítima, assim, imagina, a gente assistia o quê? Assistia a Globo, e aí passava o comercial, passava o quê, né, no comercial nos intervalos das Das programações, né? novelas, isso. Era Doriana, Qualy, com aquela mesa exatamente cheia de pão, de bolo, de biscoito. Então você queria aquilo para sua Isso. vida, né. É. E outra, a vida agitada das pessoas empurraram as pessoas a não executar o preparo da sua comida e passaram a consumir mais produtos industrializados, né? Eu tô com muita fome, vou chegar em casa, não tenho condições nenhuma de cozinhar um inhame, de preparar uma carne ou de preparar um peito de frango. Eu vou ali passar no mercado, vou comprar uma lasanha e aí eu vou levar para casa. Então, assim, houve uma inversão. Então, infelizmente, algumas regiões elas são muito mais impactadas do que outras, né? Essa questão de cultura. A maior, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, eles são a forma dele comer almoço, fast food, é o hambúrguer, sabe? Então é por isso que lá o índice de obesidade é tão assustador por causa disso. Então aqui
As pessoas hoje, a gente está vendo que essa chave está girando, tem pessoas preocupadas com a questão corporal, da saúde, estão investindo mais em atividades, né? Ou seja, estão investindo mais em praticar os exercícios, musculação, uma aeróbica, em uma caminhada. Então, eles estão investindo, eles estão preocupados com o envelhecer amanhã. E esse resultado do que a gente consome hoje, ele será reflexo lá no futuro. Então, as pessoas estão querendo antecipar, estão mais preocupadas, estão preocupadas em fazer sua própria comida, né? Mas existe outro problema também associado, a questão financeira envolvida. Ainda comer saudável no nosso país, ela é um sinônimo de status. Porque, de fato, uma linguiça, por exemplo, uma salsicha, ela é muito mais barata do que eu comprar 1 quilo de peixe. Sabe? Então, assim, vai depender muito do grupo social. Tá errado ele comer a salsicha? Depende. Não existe um padrão de resposta. Depende. Entendi. Onde ele está inserido, é melhor que ele fique em segurança alimentar ou que ele consuma a salsicha. É melhor que ele consuma a salsicha do que ele ter problemas de fome, né? Então, assim, tudo isso precisa ser colocado na balança. Então, assim, quem tem oportunidades, quem consegue realmente explorar os alimentos mais saudáveis, preparar os seus alimentos, consumir mais proteínas mais magras, fazer a sua atividade física, sabe? Se alimentar bem, e inclusive, né, não só, hoje a gente sabe que o fator emocional e o fator sono, ele influencia muito. Então, é um conjunto, não é somente uma coisa, sabe, Sara? É uma série de coisas que a gente vê que hoje, até pela vida própria agitada da gente, não dá. Às vezes eu conheço pessoas que é uma bomba de nervo, sabe? De estressado, e isso reflete na saúde da pessoa. E como verdade. E aí, às vezes, quanto mais estressado, mais eu quero alguma indulgência, né? Tipo assim, então eu vou comer uma compensação aqui. Muito legal mesmo, Lucivânia, assim, eu falo que a gente tem que trazer muito esse assunto da saudabilidade, né, dos novos formatos, né, dos novos estilos de vida, né, na verdade, porque o leite, assim, ele pode ter uma participação muito importante, né, igual você falou, quando a gente vai para a carne, você tem uma diferença muito grande, né, se eu vou comprar um pé de frango, né, se eu vou comprar uma salsicha ou se eu vou comprar, né, um contrafilé, uma carne, sei lá, uma picanha ou um peito de frango ou um filé de tilápia, né. Então, assim, eu tenho uma diferença muito grande nisso. Mas quando eu vou para o leite, eu não tenho isso, Não, né, não. assim, um leite de caixinha, assim, eu posso ele é acessível, né, então, assim, eu acho que isso é muito importante, né, muito importante, porque se ele tomar um copo de leite, ele tem um monte de nutrientes ali, que vai manter, igual você falou, nas questões de fome, né, de desnutrição. Isso. Ele pode tomar um copo de leite todos os dias que, né, se tomar com equilíbrio ali, não precisa de tomar 1 litro, né, mas ele não vai ser obeso, ele não vai ficar desnutrido, e é um produto muito acessível. Você vê que a quantidade, a importância que tem o leite nas regiões mais pobres, né, Isso, então, isso. então, assim, eu acho que leite é um negócio muito, sabe, eu falo que eu muito abençoado por Deus, porque, né, é extremamente nutritivo, acessível, eu acho que o pessoal às vezes fica brigando: "Ah, porque leite", eu falei: "Gente, olha só, é base da nossa alimentação, não tem Sim. como, né, Sim. não dá pra gente pensar nele ser caro, como é que a gente faz com as pessoas, né, que sobrevivem com um salário mínimo, né?" Exato. E ele participa desde muito tempo, né? Então, assim, Exato. existe dados históricos do leite eu acredito que desde praticamente a fundação do mundo, desde lá, aqueles registros, inclusive bíblicos, tem lá.
vários que eles consumiam, ou seja, colocava lá naquela, parecia uma espécie de uma sacola feita a partir do próprio, né, do próprio couro do animal, Isso, então exato. ali presente era leite, né, então ele já existe na alimentação da humanidade desde sempre. Então, Exato. e é como você mesmo falou, ele é acessível. Então, um copo de leite, adoçado ou não, se for adoçado, melhor ainda, porque ele vai ter ali o açúcar que vai gerar energia para o ser humano, né? Ele sacia a fome, ele vai controlar, sim, a fome da pessoa e não vai deixar ele estar num estado de desnutrição. Então, o leite ele tem uma história muito grande e assim, e a partir dele a gente consegue produzir N outros alimentos, né? Ele Nossa. é um alimento base para muita outra coisa. Então, assim, um creme, um molho branco, sabe? Ele é multifuncional na cozinha. Então, não dá para tirar o leite da vida, não. Não, não De dá. jeito nenhum. Não dá mesmo. Ô, Lucivânia, para a gente ir encerrando o nosso papo, eu queria aproveitar um pouquinho mais de você, para você falar um pouquinho mais sobre a Lei 14.515. Assim, eu acho que ela já foi bastante citada, né, nesses últimos tempos, mas eu não sei se ela foi de fato muito bem compreendida, sabe? Eu acho que Uhum. tanto para os laticínios que já estão, que já fazem o seu programa de autocontrole, a gente viu muito, né, nas redes sociais, os próprios fiscais nessa briga aí de não aceitar, né, os auditores fiscais aí, que vai se autocontrolar, o que que vai virar e não sei o quê, né. A gente viu ainda, não sei se ainda tem esses grupos de brigas aí, mas a gente viu bastante. Mas eu queria até que você explorasse um pouquinho mais, assim, o que que mudou de fato? Pensando no nosso leite, né, o que que mudou de fato pra gente? O que que vai mudar? Né, assim, onde que as pessoas precisam de estar atentas? Porque a gente sabe que cada dia mais, a legislação vai mudando, o comportamento Isso, eles vão sendo treinados, né, os fiscais, os auditores vão sendo treinados para poder mudar o comportamento isso. deles também, né? Isso, não é, por volta e meia aparece uma instrução normativa, por volta e meia aparece, né, uma lei, vem um decreto, enfim. Então, a lei do autocontrole, que é a lei 14.515 de 2022, ela traz em sua composição princípios gerais e obrigatoriedade. O decreto, ele traz regras específicas detalhando como o autocontrole deve ser aplicado. Então, ele foca na fiscalização dos produtos de origem animal, conforme artigo 33, lá do decreto 12.709, mas, na verdade, é como existe a lei e vem o decreto para regulamentar, para colocar isso em prática, sabe? É detalhar, esmiuçar a lei para que ela vire de fato algo que seja aplicado e vivenciado na prática. Então, a responsabilidade ela passou a ser da empresa, o autocontrole ele virou obrigação legal. Então, assim, as penalidades elas passam a ser consideradas risco envolvido, histórico da empresa e reincidências. Uma empresa teve um processo falho lá na fábrica, isso gerou um recall. Quantas vezes isso aconteceu com essa empresa? Será que o APPCC dessa empresa, ele não está errado? Ele não foi, o sistema está errado? A forma como foi classificado o PPCC, as OPRP, como é classificado as PPRs, então tudo isso precisa ser detalhado. Então, às vezes, eu crio lá uma PPCC só para dizer que eu tenho, mas quando a gente vai, de fato, auditar esse APPCC, ele é falho, né? Uhum. Então, antes, a empresa, ela reagia à fiscalização, só que agora ela precisa provar que tem controle baseado em documentos, evidências, registros e prova. Não é só eu falar que tenho, eu preciso provar, né? Uhum. Então, ele vem mais com essa questão, para colocar aquilo que de fato já existe desde 2022 em prática.
Ele veio como força para dizer assim, ó, é o seguinte, o decreto agora vai cobrar de vocês a lei 14.515. Então, dê seu jeito aí, veja como é que você vai fazer, mas você precisa se regularizar, sabe? Então, é basicamente isso. A parte para o pessoal, como você me perguntou, para o pessoal da área de laticínios, do setor de laticínios, eles já estão muito mais avançados, isso aí, anos-luz, sabe? Que eles já fazem isso, só que com mais focado na parte do CIF, do CISB, sabe? Vocês já fazem isso muito bem, bem feito. Vocês já conseguem executar isso de forma bem mais tranquila com relação a isso. Hoje todas as indústrias de laticínios, se ela tiver, né, em qualquer inspeção, né, seja municipal, federal, estadual, ela sabe o que que é um PAC, entendeu? Sabe? Assim, você chega lá, o cara pergunta pro cara o que que é o PAC, ele vai lá na gavetinha dele, vai pegar o documento e vai te entregar, Isso. fala, tá aqui, cadê suas planilhas, né? Elas Isso. estão aqui. Exato. Como é que ele está fazendo isso? E aí os fiscais têm uma participação muito importante nisso, né? De orientar, de explicar como é que deve ser, mas nos laticínios, né? Todo mundo já conhece. Ô, Lucivânia, na 14.515, ela já fala alguma coisinha sobre essa documentação toda poder ser preenchida no digital, né? Porque Sim. antes não podia, Não, né? não, Antes a gente... Agora a gente já... Eles aceitam, os fiscais do mapa já estão aceitando essa documentação de forma digital. Isso é muito bom. Porque, de fato, papel, ele se perde, né? Existe o fator humano envolvido, onde ele pode burlar as informações. A gente teve um problema, por exemplo, de a pasteurização, ela não atingiu, ou, por exemplo, uma máquina que é detectora de metal, ela falhou, e aí virou o quê? Virou um PCC? Não, depende, né? Então, assim, quando trata isso de forma digital, o sistema é rastreável. Então, para mim, na minha opinião, não tem sentido ser em papel. As coisas, se eles estão evoluindo, isso precisava de fato também ser informatizado, né? Isso virar de fato sistema e é muito mais fácil. Demanda mais tempo e se perder aquele papel, se perder um registro importante, como fica? No digital não tem como perder, ele está lá salvo, sabe? E aí você tem registro, né? O que a legislação pedir, você vai ter registro lá até muito mais. Tipo assim, se é 2 anos, se é 5 anos, né? Vai ficar Isso, tudo lá, exato. guardadinho. Mas assim, ainda tem muito isso. Ah, que o meu fiscal aqui não aceita, não. Eu falo, gente, eu não acho que tá existindo muito isso mais, não. Não. Né? É porque hoje falta conhecimento das pessoas. Veja, se eu sou, por exemplo, aqui em Pernambuco, é a Dagro, certo? Quem regulamenta, quem é o órgão acima da Dagro? Mapa. O mapa. Então, se o mapa está aceitando, quem sou eu para não aceitar? Então, assim, vale mais de uma conversa da empresa provar por A mais B, eu digo, olha, o mapa, ele aceita, está aqui na lei. Então, assim, eu preciso que vocês vejam com esse olhar, se eles estão aceitando, vocês precisam, porque, infelizmente, a gente tem pessoas que estão há muito tempo na ativa, mas se a informação não chegar para eles e eles não propagarem, um ou outro, ele não sabe. E na hora da cobrança, fica, e aí, o que é que vai sair da cabeça do inspetor, sabe? Então, conversar, mostrar, ó, esses documentos aqui, pelo mapa, eles são já aceitos. Então, assim, justificar, sabe? Não é debater, nem tampouco dizer que eles estão errados, muito pelo contrário. Concordar. Né? É meio que você justificar o porquê que você consegue utilizar um sistema para facilitar a sua vida, porque, sinceramente, papel não facilita a vida de ninguém. E aí, ô Lucivânia, né, com esse assunto aí do PAC digital,
eu falo assim, é muito mais fácil, né, as pessoas terem controle, é muito mais fácil para fiscalização, né? Tudo que acontece ali na indústria, ele vai ter registro, né? Então, se não é Sim, só rastreabilidade do produto, é registro de tudo que aconteceu, que horas que aconteceu, isso, né? Não tem nada que eu estava até comentando com você, né? Que o dinheiro que o pessoal gasta com impressão, com papel, com a folha A4, com impressora, com cartucho, com aquela dor de cabeça que impressora dá, porque a impressora dá problema todo dia, né? isso. É, Com arquivo para guardar aquele monte de papel, com uma sala nova para poder guardar os arquivos. Eu falei, gente, rapidinho vocês, né, elimina toda essa economiza. dor de cabeça e Isso, deixa tudo no digital de forma muito mais simples. Ah, mas o meu pessoal não sabe mexer com o aplicativo. Eu falei, gente, qualquer pessoa que saiba mexer no WhatsApp, a pessoa tem o WhatsApp, ela tem celular e tem o WhatsApp, ela vai saber mexer em qualquer coisa. Não isso, tem isso, né? Se ela for analfabeta, aí ela não vai saber preencher também a planilha, então não vai adiantar. isso, é verdade. Mas é Mas questão de resistência, né? O ser humano, ele é resistente, e assim, principalmente quando tem algumas pessoas que eles têm aversão à tecnologia. Uhum. Mas eles nem imaginam que aquilo vai ganhar tanto, vai trazer tantos benefícios, sabe? Para a vida dele, no sentido de, poxa, eu preciso de quantas pessoas para poder fazer um preenchimento de um PAC? Quantas pessoas envolvidas? Não é só o PAC, mas tem o PPCC. Eu preciso fazer diário todos aqueles controles que são necessários dentro da indústria. Então, assim, Uhum. se eu tiro uma sobrecarga num trabalho de estar preenchendo, e imagina quando ele erra, ele tem que fazer Uhum. tudo de novo. Então, assim, não pode ter erro a planilha. E aí não tem como ele apenas, e até porque se ele fez na hora que ele vai registrar, ele ainda passa por validação, né? Então, assim, Sim. ó, ele precisa ser passado do fulano. Você tem certeza que essa temperatura é essa mesmo? Porque eu estou achando estranho que ela está totalmente diferente. Então, ele vai revisar, né? Então, é possível outra pessoa estar também monitorando, ajudando a ele não praticar o erro. Então, assim, é muito melhor, não tem comparação. A tecnologia ela vem exatamente para desbravar e quebrar paradigmas, e as pessoas precisam entender isso muito bem, de forma bem assertiva, dizer assim, ó, isso vai me trazer o que de benefício? Quanto em escala? Uhum. O que é que eu vou trazer isso de benefício? E sem contar que perante até mesmo o mercado, ele é visto de outra forma. Não é algo Exato. engessado, burocrático, ultrapassado, sabe? Então, assim, Uhum. é muito, não tem comparação. O sistema, Quando você vai para uma rede grande de restaurantes, de fast food, de supermercados, né? Assim, ele às vezes ele fiscaliza, ele te faz uma auditoria mais complicada, né, mais rigorosa do que o isso, próprio mapa. Então, assim, às vezes se você já está no digital, até para abertura de novos mercados, né? Isso te ajuda. com Mas certeza. mas é igual você falou, né? A gente ainda está vivendo essa fase da informação, né? O que que é os sistemas, né? O que que o digital pode trazer de facilidade. Outra coisa, todo mundo hoje em dia está pensando assim, como é que a vida da Lucivânia fica mais fácil, como é que ela fica mais eficiente, né? Não é que você tem que Isso, trabalhar mais, não é que eu quero mais te esgotar, mas é assim, olha só, a sua capacidade de pensar, de né, a sua experiência. Isso aí não tem sistema que vai fazer, não tem chat GPT que vai fazer, o seu filho, não tem ninguém que vai fazer, é você. Né? Então, como é que eu isso, tiro as atividades braçais da Lucivânia para eu aproveitar ela estrategicamente de outra forma, né? Então, as pessoas têm que pensar muito nisso também, né? Porque, assim, se a gente não for eficiente, outros países vão só engolindo a gente. exatamente. Eu vou perder eficiência, né? Exatamente. Lucivânia, né, sobre esse nosso assunto aqui, né, tratando especificamente da Lei 14.515 e do Decreto 12.709, tem mais alguma observação que você gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? Então, os PACs, eles precisam ser de fato vivos, né? Os registros, eles precisam fazer sentido, aquilo que a gente estava falando. Então, não adianta ter somente papel.
Então, não é mais sobre ter o manual perfeito, é sobre o sistema funcionar quando ninguém está olhando. Então, Exatamente. é a gente entender que, assim, a cadência e a constância de cada processos envolvidos dentro da organização, ela precisa continuar, independente se o supervisor vai estar olhando, se o superior, se o gerente, se o gerentário de produção, não. Eu tenho muito bem definido qual é o meu papel e eu preciso executar da melhor forma possível, porque disso depende a sobrevivência da empresa, né? Uhum. É verdade. Muito bem, né. Acabou que nós começamos, nas legislações e aprofundamos muito mais do que eu imaginava aqui. Que delícia É de papo que verdade, foi. foi verdade, verdade. Foi uma delícia. Lucivânia, muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua dedicação aqui com a gente. Eu espero ter você aqui outras vezes, tá? Vamos Que bom. marcar com a Vamos, Priscila, né? Priscila, sim, sim. Vamos marcar com a Priscila em uma outra oportunidade. Vamos vir aqui falar, né, sobre o que está surgindo de novidade. Eu falo que por mais que existe vários canais de comunicação, né, assim, de visual, igual o Instagram e o TikTok e tal, né, mas as pessoas acabam tendo uma vida muito corrida, então ela vai para academia, ela escuta um podcast, ela está dirigindo, ela escuta uma metade agora, de tarde ela escuta a outra metade. Então, Isso, essa aqui é um formato que eu falo que eu escuto muito podcast e me ajuda muito. Então, assim, é um formato isso, que funciona muito bem. Então, assim, se a gente pode ajudar o nosso setor, trazendo informação de forma mais fácil, né, que a gente faça isso, né? O que que nós fizemos na nossa época? A gente lia artigo, pegava o negócio, a maioria, eu pelo menos, é muito artigo em inglês, tinha que ficar com um dicionáriozinho ali, traduzindo aquele sofrimento danado para a gente poder ter informação. Mas a gente está nessa geração agora e que bom que a gente pode, né, compartilhar nosso conhecimento com outras pessoas. Então, que você venha aqui outras vezes, tá? obrigada, Sara. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom participar desse momento com vocês, né? E só agradeço e dizer assim que realmente a empresa que ela visa todas essas questões do autocontrole envolvido, né? De todas essas nuances envolvidas no negócio dele, ele vai estar apenas protegendo não somente a marca, mas a operação e o patrimônio dele, porque eu acredito que ninguém abre, por exemplo, um negócio, uma indústria, seja de produtos vegetais ou leite em si, para fechar. Na verdade, Não. o intuito é disso perdurar e isso passar de gerações em gerações. Então, as pessoas precisam entender que todas as legislações e decretos e instrução normativas e tantas outras coisas que vêm é para ajudar essa empresa a se desenvolver e ganhar, ou seja, desbravar o mercado, ter mais oportunidade de, inclusive, atuar fora do nosso país, sabe? Uhum. Então, eu digo que o autocontrole, ele veio para ser o seguro invisível do negócio. Então, Uhum. ele veio para, na verdade, dizer assim, ó, segue aqui, arrisca isso aqui, que tu vai se dar muito bem e vai dar tudo certo. Mas se tu não seguir, você vai ter problema. Então, se tu seguir, tu vai ter, na verdade, o teu patrimônio totalmente protegido e vai estar livre exatamente de problemas futuros. Não somente quem não quer começar um negócio, né, e nunca ouviu o nome de jeito nenhum, recall, nem tampouco um, uma doença provocada pelo próprio alimento. Então, assim, Deus me livre. né? Então, Verdade. a pessoa que inicia um negócio, principalmente, começa pequeno, mas ele começa a tomar proporções, então precisa de investimento, precisa fazer investimento, precisa reinvestir, precisa utilizar maquinário, usar a tecnologia a seu favor. Então, a empresa que gira a mentalidade dela, né, muda o mindset para crescimento, ela está pronta para desbravar aí novos mercados, sim, com certeza. É verdade, verdade, Lucivânia. Muito obrigada.
mais Eu que uma agradeço, vez, Sara. tá? Manda um abraço para Priscila também. Com certeza. Um abraço para todos vocês aí também. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês se inscreverem. Procura lá no YouTube por Papo de Laticínios, se inscreva e acompanhe nossos lançamentos semanais. Nós também estamos no Spotify. E nas redes sociais vocês encontram @Papo de Laticínios. Lá nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Um beijo para vocês e até a próxima semana.